presbítero Etiel, nós o convidamos para estar aqui ministrando a palavra de Deus ao nosso coração. Eu sempre digo e peço à igreja que grave: o homem que aqui publica, que declara essa palavra, a sua voz pode ecoar aos seus ouvidos, mas quem faz descer o coração é o Espírito Santo de Deus. Então abra o seu coração para que o Espírito de Deus ministre na sua vida, porque Deus tem uma palavra para cada um de nós nessa noite, em nome de Jesus. Aleluias. Saúde, irmão, com a gloriosa paz do Senhor. Que essa paz venha entrar no teu coração até a vinda de Cristo. Gostaria, primeiramente, de agradecer o meu pastor Maçonil. Eu sempre falo, foi meu colega, foi meu amigo, foi meu irmão, foi meu líder e hoje é meu pastor. Com orgulho, viu, irmão? Com orgulho, porque eu conheço a trajetória desse homem, né? Choramos muito, né, Maçonil? Como nós oramos, mas graças a Deus, Deus até aqui nos ajudou. Sem demora, gostaria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho que escreveu São Lucas, capítulo 13, versículo 10. A minha Bíblia é diferente da dos irmãos, vou tentar acompanhar pelo telão ali para ficar mais fácil. Primeiramente, também eu quero agradecer ao meu irmão Edmar e a sua família. Este homem que deu a palavra aqui é meu irmão, tá? Não é dos mais velhos, não, já tem mais velhos ainda, tá? Mas ele foi uma pessoa que me ajudou a caminhar no caminho de Deus. Na época que eu aceitei a Jesus, eu não sabia onde ia batizar. Falava que era na sede, estava tudo escrito lá que eu era para me batizar no dia. Os irmãos, acabou o culto, todo mundo foi embora e eu fiquei doido. Eu falei, eu preciso batizar, porque Deus fez uma nova vida na minha vida. Eu cheguei no meu irmão, perguntei para ele onde que era. Ele falou, meu irmão, é lá em Campinas. Eu falei, me leva lá. E ele estava até trabalhando na hora. Largamos tudo e fomos lá, chegamos em cima da hora. Como chegamos lá, foi a graça de Deus. Foi só eu e ele, o Espírito Santo de Deus. E às vezes quando nós vai ver várias pessoas tirando foto, eu vendo lá, eu falei, meu Deus, mas o mais importante é que está aqui, a presença do Espírito Santo. A palavra de Deus está escrito no Evangelho que escreveu São Lucas, capítulo 13, versículo 10, escrito assim: ensinava no sábado numa da sinagoga. Aleluias. Pode passar, irmão. Eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos, andava curvado e de modo nenhum podia se endireitar-se. Passar, irmão? E vendo-se a Jesus, chamou assim e disse: mulher, estás livre da tua enfermidade. Aleluia. E pondo-se as mãos sobre ela, e logo se endireitou e glorificava-se a Deus. Aleluia. E tomando-se as palavras, o príncipe da sinagoga, indignado, porque Jesus curava-se no sábado, disse à multidão: ser dia em que é lícito trabalhar neste, pois vindes para seres curados, e não no dia de sábado? E respondeu, porém, o Senhor e disse: hipócrita, no sábado não despede da manjedoura cada um de vós o seu boi ou jumenta, e não a leva a beber? E não convinha soltar dessa prisão no dia de sábado esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás tinha presa? E dizendo-se ele isto, todos os seus adversários ficavam envergonhados, e todo o povo alegrou com todas as coisas gloriosas que era feita por ele. Amém? Pode colocar sua Bíblia em cima do banco, vamos fazer uma oração rápida. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Deus, eu não sou digno, Senhor meu Pai, de trazer a palavra, Senhor meu Pai, aos teus filhos, mas a tua graça, Senhor Jesus Cristo, é que nos concede esse momento. Deus, eu te louvo, Senhor meu Pai, por mais essa oportunidade de estar, Senhor meu Pai, nesse altar para pregar a tua palavra. Deus, eu só sou um instrumento nas tuas mãos. Se tu quiser me usar, me usa. Que tu quiser batizar com o teu Espírito Santo, tu batiza. Que tu quiser curar, tu cura. Deus querido, porque este lugar, Senhor meu Pai, não é outro lugar senão a casa do Senhor. A minha vida não é outra vida, Senhor meu Pai, senão um templo do teu Espírito Santo. Se tu quiser, Senhor meu Pai, nos conceder neste momento a tua graça, o teu poder, a revelação da tua palavra. Deus querido, dom de cura, libertação, restauração, Senhor meu Pai, tu me usa conforme a tua vontade, e que ninguém, Senhor meu Pai, venha sair da forma que entrou neste lugar. Em nome do Senhor Jesus Cristo, podeis assentar. Aleluia.
vemos essas palavras no Evangelho que escreveu São Lucas, que está escrito só em Lucas, não está escrito em outros capítulos, nem Mateus, nem Lucas, nem Marcos. Nós só vemos essa passagem nesse capítulo. E aqui nós vemos já de então a situação que aconteceu naquele lugar. Jesus no sábado estava ali ensinando e de repente ele viu uma enferma que se andava curvada. Aqui, se nós olhar na palavra do Senhor, que no dia de sábado, mulheres, ela podia até ir na sinagoga, mas não podia falar, não podia interpretar as pessoas, não podia às vezes louvar naquele lugar. Sinagoga era lugar de adoração a Deus, era tempo de adoração a Deus, conhecido como assembleia, tempo de adoração. É como se fosse o tempo de hoje, uma igreja. Ali o povo buscava, orava, adorava ao Senhor ali na sinagoga. Só que as mulheres eram um pouco afastadas dos homens. Era só os homens que ministravam, era só os homens que cantavam, era só os homens que adoravam, era só os homens que tinham direito de se dispor na palavra de Deus naquele momento. E é tão engraçado se nós vemos nessa passagem aqui sobre essa enfermidade dessa mulher, a palavra do Senhor ela não revela para nós qual é o tipo que aconteceu dessa enfermidade. Não sabe se ela caiu ou se foi através da sua, às vezes de um parto. A palavra de Deus não revela se foi através de uma enfermidade mais profunda, de um câncer nas costas ou na coluna. A palavra de Deus não revela sobre a situação que chegou essa mulher a se curvar dessa enfermidade. Mas Jesus já revela que foi através de um espírito maligno que ela andava curvada já há 18 anos. É tão engraçado que nossas vidas, dias por dias, nós passamos por certas situações e nós se curvamos diante dos problemas, se curvamos diante da situação. Essa mulher ela andava curvada por esse espírito de enfermidade. Mas quantas pessoas não têm passado por essa situação, se curvaram dia por dia? Talvez você está aqui, meu irmão, achando que você não é valioso para o Senhor, e cada dia mais você está se curvando, às vezes dos seus problemas, às vezes daquilo que Deus quer fazer algo na sua vida, e você fala, não, Deus não tem nada para mim, Deus não vai me usar como pregador, Deus não vai me usar como cantora, Deus não vai me usar como missionária, Deus não vai fazer isso na minha vida. E cada dia mais essa enfermidade inferior que você carrega, você vai se curvando dia por dia. Mas o Senhor, com toda a autoridade, tem poder para curar enfermo, cuidar enfermos espiritual ou físico. Jesus tem poder de curar todas as enfermidades. Basta mesmo nós buscar a Deus todos os dias, constantemente a Ele, que Ele vai fazer o milagre na nossa vida. Nos momentos que eu estava no mundo, eu tinha um espírito de inferioridade. Eu achava que eu não podia falar, eu achava que eu não dava conta de ministrar uma palavra do Senhor. Eu, às vezes, quando as professoras me chamavam para eu falar lá na frente, meu irmão do céu, eu tremia a base, eu gaguejava, eu às vezes até chorava para não poder ir lá na frente. E isso trouxe muita dificuldade na minha vida, às vezes do conhecimento de português. E nisso foi trazendo às vezes inferioridade na minha vida, e foi a cada dia mais me trazendo inferior. Cada dia mais eu fui se curvando, Marcelo. Cada dia mais eu fui se deitando às vezes das situações inferior. Mas um certo dia, quando eu fui para a igreja, Deus usou um varão que Deus falava através dele que eu ia ser um grande pregador da palavra do Senhor. Mesmo assim, eu não acreditava, porque estava engajado no meu coração aquelas palavras, estava engajado em mim aquela situação que eu carregava. Eu estava se curvando dia por dia, mas no momento que eu fui desgarrando dessa situação, Deus foi abrindo a minha mente, Deus foi falando a importância que eu era no caminho do Senhor. Assim Deus foi revelando uma palavra do Senhor na minha vida. E nisso, meu irmão, eu saí procurando várias pessoas, saí procurando meu irmão, saí procurando pessoas para poder me ensinar a palavra de Deus. Não foi de um dia para o outro que nós vamos aprender a leitura, não vamos aprender às vezes o significado da palavra de Deus. Não é todos os dias que você vai chegar, que você vai ter o conhecimento da palavra, mas Deus e o Espírito Santo vai te revelando a grandeza do seu poder. Aqui nessa passagem ela fala que quando Jesus estava ali ensinando na sinagoga, aquela mulher estava lá em cima, rejeitada pela sociedade. Aquela mulher estava enferma já há 18 anos. Qual é a pessoa, irmão, que carrega no seu coração essa situação de passar 18 anos enferma? Talvez, meu irmão, você está pensando naquela mulher era triste, era amargurada, aquela mulher era desprezada, sim, porque era uma mulher que carregava uma dor de enfermidade. Aleluia.
E nessas passagens, meu irmão, nós vemos aqui, neste momento, que quando Jesus chamou ela, Jesus quebrou todo o tabu. Jesus quebrou o tabu da sinagoga, porque as mulheres não podiam ir na frente, as mulheres não podiam ser reconhecidas. E naquele momento, Jesus vai até naquele lugar e chama aquela mulher, coloca as mãos sobre ela e fala: mulher, tu estás livre da tua enfermidade. Aleluia! Eu quero te dizer, meu irmão, que talvez você está passando por certa situação na sua vida, mas Jesus hoje, Ele faz um milagre no meio da sua família. Hoje Jesus faz um milagre na sua casa, no seu emprego. Jesus faz um milagre, irmão. Aonde você for, irmão, a planta dos teus pés, Deus vai fazer um milagre na sua vida. Aquela mulher estava no momento certo, na hora certa, porque Jesus estava ali ensinando ali na sinagoga. Não era de costume aquela mulher talvez estar todos os dias ali naquela sinagoga, mas foi um momento certo que ela foi quando Jesus estava ali ensinando. É tão engraçado que essa passagem ela nos revela que quando aquela mulher estava ali, Jesus chamou, os príncipes da sinagoga se indignaram porque Jesus estava curando ela de uma enfermidade. É tão engraçado essa passagem do Senhor que fala em nossos corações. Essa mulher estava presa, angustiada, triste, amargurada de espírito, mas aqueles príncipes da sinagoga que talvez todos os dias ela estava ali adorando e exaltando a Deus no fundo da igreja, às vezes até rejeitada pela sociedade, aquele povo não via ela, mas naquele momento quando ela estava ali, Jesus olhou e teve a compaixão dela e chamou-te ali na frente para poder fazer um milagre. Quantas vezes, meu irmão, nós chegamos na casa do Senhor, nós não somos reconhecidos, às vezes nós não somos nem vistos, mas eu quero te dizer, meu irmão, o homem não te vê, mas Deus te vê. Talvez você está passando por um momento difícil na sua vida, o homem não te vê, mas Deus te vê. Talvez você tenha passado certa situação na sua vida, mas a sua família não te vê, mas Deus te vê. Deus vê o oculto e o escondido no profundo do teu coração. Essa palavra, meu irmão, para essa mulher foi como uma chama de água viva no seu coração. Aquela mulher se sentiu importante porque um certo homem observou e teve compaixão dela. Aleluias, aleluias. E quando aquela mulher chegou ali na frente, não podia estar ali, mas Jesus chamou ela e quebrou todo o tabu. Jesus colocou ela como principal ali, meu irmão. E é tão engraçado que naquele momento, através dessa passagem, Jesus revela o passado, Jesus revela o presente, e ali é o futuro que tinha acontecido ali na sinagoga. O passado é que ela já estava 18 anos, andava enferma. Jesus demonstra naquela sinagoga: ó, eu sou profeta, eu conheço o coração humano. Quantas pessoas eu estou colocando aqui, uma certa situação que Jesus pode ter falado ou ter pensado, eu estou colocando aqui porque dá abertura à palavra do Senhor para nós estar pensando isso. Talvez Jesus esteve pensando naquela situação, que aquela mulher estava rejeitada, abandonada, mas Jesus trouxe até ela naquele lugar para poder transformar aquela sinagoga, naquele momento de rejeição às mulheres, para um lugar importante daquela mulher. Aquela mulher sentiu o mais importante de todas, porque ela foi reconhecida dentro da sinagoga como filha de Abraão. É tão engraçado que a passagem de Deus, homens era reconhecido como os filhos de Abraão. Se você ver a passagem, todos os homens quando fala filho de Abraão, é filho de Abraão, era só homem, mas nesse momento da revelação da palavra, Jesus chama ela de filho de Abraão. É como uma afronta para o sinagoga, é como assim uma mulher sendo reconhecida como filho de Abraão, filho da promessa. Aleluias, 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 aleluias. E quando aquela mulher foi reconhecida como filho de Abraão, aqueles homens indignados porque Jesus curava no sábado, Jesus começa a revelar: mas você não pega dos seus jumentos, do seu boi, aqueles que estão presos, e leva para beber água. Quantas vezes em nossas vidas, meu irmão, nós se preocupamos muito mais com os animais, que hoje a mídia tem colocado isso no nosso dia a dia. Quantas vezes nós temos se preocupado mais, às vezes, com cachorro, com gato, tem preocupado mais com cavalo, com boi, do que preocupado com seres humanos. Tem pessoa que chama cachorro de filhos e filhos de cachorros. Tem muitas pessoas que chamam às vezes os animais mais importantes do que os próprios seres humanos. A sociedade tem crescido cada dia mais sobre essa situação, dando mais importante a animais do que o próprio ser humano, aquilo que é criação do Espírito Santo de Deus, aquilo que Deus revelou ao homem. Quantas pessoas têm cuidado de um cachorro, às vezes muito mais do que o seu vizinho que está passando por necessidade.
Quantas vezes eu tenho fazendo serviço, às vezes nos condomínios, é cachorro, é gato, irmão, se você vê que você fica até encabulado. Eu que instalo a internet nas casas dos outros, a pessoa, vem cá bebê, vem cá meus filhos, e às vezes os filhos estão trancados dentro do quarto, às vezes angustiado, ou às vezes em espírito de depressão, mas os cachorros e o gato é mais importante do que o seu filho. Não vai dentro do quarto perguntar, não vai dentro do quarto às vezes falar para o filho que ama ele. Aleluia. Nós temos passado numa sociedade medícolas, que a cada dia mais tem acreditado nos amores dos animais do que o amor dos seres humanos. Dessa mesma forma, os príncipes da sinagoga estavam mais se preocupando com os animais do que a própria filha de Abraão, que estava 18 anos presa, que estava sendo acorrentada pelo Satanás. Talvez nessa noite, meus irmãos, você não tem visto, mas é importante daqueles que estão ao seu lado. Mas eu quero abrir a sua mente, o seu coração. Aquilo que você faz ao seu próximo, redobra na sua vida. Aquilo que você faz para o seu irmão, Deus abençoa multiplicadamente na sua vida. É claro que a cada dia seres humanos que temos passados têm utilizado a palavra de Deus, têm usado às vezes o evangélico para poder fazer zombaria da palavra de Deus. Esse dia eu fui fazer um serviço e fui num lugar para comprar a lâmpada, e de repente eu estava lá e chegou um rapaz bem vestido, irmão, com um sapato bem equivocado, com um relógio de prata. E de repente eu conversando com os dois vendedores lá, de repente o cara chegou e falou assim: "E aí, rapaz, tudo bem?" Cumprimentou todo mundo. Eu fiquei até encabulado do jeito que ele estava cumprimentando. E de repente ele falou assim: "Irmão, às vezes o testemunho transforma a vida. Eu quero contar meu testemunho. Eu levei um tiro aqui, levei outro tiro aqui, foi mostrando, tirando na camisa, levei um tiro na cabeça e saiu aqui." E foi falando, meu irmão, mas assim, eu estou passando por um momento difícil, eu queria saber se você pode me ajudar. Um homem bem vestido, irmão, bem arrumado, e ele estava com aquela GPS de ladrão aí. Estava bem vestido, irmão, bem arrumado, perfumado. E de repente o rapaz, eu não tenho muito aqui, mas eu tenho R$5. Ele falou assim: "Não, R$5 era para mim fazer o currículo, mas se você tiver mais um dinheiro, porque eu estou com fome, quero comer um pastel." Eu falei: "Rapaz, mas que rapaz folgado, cara." E eu crente, irmão. E ele contando os testemunhos dele lá, falando nesse trem. E aí de repente ele falou: "Irmão, e graças a Deus me transformou." Eu falei assim: "Se Deus não tivesse transformado a sua vida da forma que você está, meu irmão, misericórdia, tanto de tiro que você levou, e se você não se converteu desse mau caminho, meu irmão, você vai se converter." Aí de repente quando ele falou assim, mas ele conversando com os irmãos lá, com as pessoas lá, e eu falei: "Você pode ter levado o tiro, você pode levar a facada, mas se você não converter a tua alma, nada disso adiantaria." Aí ali de repente ele ficou com vergonha, pegou e saiu, porque eu sabia, meu irmão, que era um homem que estava usando a palavra de Deus para poder fazer ganho e manipular as pessoas. Quantas vezes, irmão, tem acontecido isso? Uma certa vez eu estava na igreja do Parque Amazonas, um jovem chegou chorando, falando comigo: "Irmão, me preciso de uma ajuda, eu preciso comprar um leitinã." Naquela época, não sei, o preço do leitinã acho que era R$17, irmão, era muito caro. E eu falei: "Mas o que foi?" Ele falou: "Minha filha é especial, eu preciso de um leite, irmão, Deus vai te abençoar ricamente, Deus vai fazer aquilo." E de repente eu falei: "Não, irmão, é na hora, eu vou te ajudar." Peguei ele lá, levei lá, comprei o leitinã para ele, um leite mais caro que tinha na farmácia, entreguei para ele. Falei assim: "Irmão, vai com Deus, Deus vai curar sua filha. Não é através desse remédio, não é através desse leite que Deus vai curar, mas Deus vai curar porque eu estou falando que Deus vai curar sua filha." E de repente entrei para a igreja, era um dia de Santa Ceia, eu louvando a Deus. De repente o irmão encostou: "Ô irmão, você acredita que tinha um rapaz lá fora me vendendo um leitinã?" Eu falei: "Misericórdia, Deus." Por isso que às vezes muitas pessoas, irmão, não têm ajudado as outras pessoas, mas não é isso, irmão, que vai deixar de você ajudar o próximo, não. Não é isso que vai deixar de você fazer a boa vontade aos seres humanos, não. Mesmo que ele utilize o dinheiro para as coisas erradas ou fazer coisa errada, tem um coração voluntário de abençoar o teu próximo. E ali quando eu entrego uma palavra, eu falo assim: "Meu irmão, se você for utilizar esse dinheiro para fazer coisas erradas, Deus vai pesar a mão sobre você, mas o meu coração é te abençoar e te prosperar cada dia mais." Então, meu irmão, dia por dia, nós não podemos deixar isso acontecer em nossas vidas, utilizar as falhas dos seres humanos para não poder ajudar o próximo. Mas aqui nós vemos ao contrário, uma mulher que precisava de uma transformação, de uma libertação. Os homens não se preocupavam. Talvez aquele modo da enfermidade que aquela mulher estava passando, talvez era até bom para eles. Aquela mulher está enferma, mas ela vem sempre aqui adorar e entrega uns ofertas abençoadas para nossas vidas. Irmão, aquilo ali já é água passada. Deixa ela no caminho
é importante ela estar aqui contribuindo com a obra do Senhor. Aqueles homens da sinagoga talvez se preocupavam assim, talvez não se preocupavam com o seu interior, talvez não se preocupavam com a sua enfermidade, talvez não se preocupavam com a sua angústia, talvez não se preocupavam com as suas depressões. Mas Jesus olhou para ela e falou: vem cá, tu estás livre da tua enfermidade. Isso que é mais importante, irmão, das nossas vidas, irmão, é nós orar para o próximo e amar o próximo, não importando quem é o próximo, porque quando você abençoa o próximo, Deus também te abençoa. Aí nessa passagem do Senhor aqui, Ele nos diz que todos se gloriavam e se maravilhavam do poder que o Senhor fazia ali no nosso meio. Deus é tão poderoso de fazer muito mais do que nós pensamos ou imaginamos. Deus é tão grandioso que aqueles que não eram, Deus faz ser. Aqueles que eram desprezados pela sociedade, Deus faz ele ser digno entre os homens. A palavra do Senhor, Ele não despreza um coração contrito e quebrantado. A palavra do Senhor, Ele nos diz: buscais ao Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Mesmo na sua situação, essa mulher invocava o nome do Senhor, acreditando no seu milagre. Meu irmão, mesmo que você esteja arrastando ou passando por grande dificuldade, mas venha à casa do Senhor adorar ao Senhor, porque Deus vai ver o seu sacrifício, Deus vai ver às vezes a sua forma de vir na presença deles para poder louvar e bendizer o nome do Senhor Jesus Cristo. Meu irmão, venha à casa do Senhor se você está passando por alguma enfermidade ou se você precisa de alguma libertação. Muitas pessoas não têm vindo à casa do Senhor porque têm vergonha pelas suas enfermidades ou às vezes fraquezas espiritual. Mas eu quero te dizer, meu irmão, que aqui é um lugar de adoração e é um lugar de transformação na presença de Deus. A minha palavra, meu irmão, não é tão grandiosa e não tão formosa, mas é aquilo que Deus colocou no meu coração para falar contigo, que Deus tem o poder de transformar qualquer seres humanos. Deus transformou a minha vida, Deus transformou a minha família e Deus vai transformar a sua vida também. Eu quero contar uma certa história. Um certo homem, ele trabalhava de carpinteiro e chegou diante do seu chefe e falou: chefe, eu tenho trabalhado muito nessa empresa. Eu tenho às vezes passado dias após dias trabalhando para a sua empresa e já tem muitos anos e eu preciso me encostar. Eu preciso me aposentar. Aquele homem, irmão, era um homem muito digno daquele serviço, daquele patrão. Aquele patrão reconhecia ele como um filho. E o patrão falou assim: meu filho, constrói só mais uma casa para mim. Eu quero que tu constrói mais essa casa e depois que você terminar essa casa, você pode se descansar. Você pode sossegar com a sua família. E assim ele fez, indignado porque o patrão não liberou ele e ele foi lá construir a casa. E de repente colocou a janela torta, de repente ele colocou a fechadura meio torta, foi colocando as madeiras, foi colocando as colunas, tudo de qualquer mal qualidade. E de repente, quando ele terminou de fazer aquela construção, o dono daquela empresa falou assim: meu filho, está aqui a sua chave. Essa casa é sua. Esse aí eu estou sendo digno por tudo aquilo que você fez aqui por essa empresa. Estou dando essa casa. A moral da história, meu irmão. Às vezes Deus coloca na nossa vida projetos, certa situação, mas às vezes nós queremos fazer de qualquer jeito. Não queremos ser digno daquilo que Deus colocou. É como se fossem os 10 talentos. Deu 10 talentos para um e um que tinha talento fez de qualquer jeito. Deus tem um talento para cada um de vocês. Seja digno daquilo que Deus fez para a sua vida. Seja digno daquilo que às vezes o pastor fala contigo e coloca você em cada cargo. Talvez, meu irmão, você fala: não, pastor, eu não dou conta de mexer nisso, não dou, aleluias, não dou conta às vezes de conduzir, mas é Deus que vai direcionar a sua vida. Essa passagem, essa palavra para a sua vida, meu irmão, receba com amor em Cristo Jesus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Gostaria de que você ficasse de pé nessa noite. Aleluia. Mas, Sonil, naquele dia que nós estávamos fazendo a oração aqui, no dia em que intercede a ceia, eu estava orando e de repente, aleluias, eu vi você
saindo aqui, e quando chegava naquela porta, estava amarrado com cadeados e correntes. E de repente eu vi você com uma chave de prata na mão. E de repente você abria essa chave e as correntes caíam. E eu falei: Senhor, me revela sobre essa situação. De lá para cá, meu irmão, meu coração veio. E eu sou assim, medroso de entregar algo que Deus coloca na minha vida, com toda sinceridade, até Deus me revelar. Eu quero te dizer, meus irmãos, que todas as correntes que tem lançado sobre a sua vida hoje caem por terra. Deus está te dando uma nova estratégia na sua vida. Não estou falando isso como um membro do pastor Maçonil, mas estou falando aqui como um de Deus. Deus vai abrir a fronteira neste lugar. Aleluia. E eu sou prova viva disso, meu irmão. Que eu orei 2 anos para poder estar aqui te ajudando. E Deus colocou no meu coração: meu filho vai ser servo do meu servo. Aleluia. E ajudar no que ele precisa. Meus irmãos, você não tem aqui um amigo. Você não tem aqui um irmão. Você tem um pastor que te ama. Eu conheço esse rapaz desde a minha transformação de vida. Eu falo com orgulho: você é um homem de Deus. Eu só quero louvar a Deus pela sua vida, por tudo aquilo que Deus tem colocado nas tuas mãos. Às vezes você olha nas suas mãos, mas e fala: mas Deus é tão pouco. Mas é do pouco que Deus vai fazer você grande. Irmão Isaías, descanse seu coração, homem. Descanse que Deus está trabalhando a seu favor. Deus tem um grande projeto na sua vida. Aleluias, aleluias. Tem dia que você passa angustiado, mas Deus está trazendo um vento de calmaria na sua vida. Oh, Espírito Santo de Deus. Oh, meu irmão, se vocês pudessem contemplar aquilo que Deus vai fazer neste lugar. Eu acredito que através dessa igreja vai ter um grande avivamento no nossa Goiânia. Eu acredito que através de vocês Deus vai curar, vai libertar e restaurar. É tempo de nós posicionar na presença de Deus, porque Deus quer fazer coisas grandes neste lugar. Aquilo que os olhos não viram, o coração não sentiu, aquilo que Deus tem preparado para vós, assim diz o Senhor. Rabaxaramanaias, somicana, rabaxaramanaias. Deus vai trazer dons espirituais neste lugar. Dom de cura, revelações, profecias. Rimanaias, somicana, rabaxaramanaias. Oh, Espírito de Deus. Deus vai revelar corações contritos e quebrantados. Deus vai revelar corações angustiados para certas pessoas, para você profetizar sobre a vida delas. Me busca, igreja. Clama a mim. Igreja minha, amada minha. Remanaias, simicana, rabaxaramanaias. Quantas vezes o adversário tentou fechar este lugar, mas eu, o Senhor, rabaxaramanaias, que sou dono neste lugar, remicana, rabaxaramanaias, que tem grande projeto neste lugar através de vós, remanaias, somicana, maias. Aramanaias, simiei, micou, reimiaias. Conheço cada coração de vós. Muitos tinham
tinha pensado em desistir, mas eu trouxe a chama, para mostrar para vós que este lugar é eu que comando, é eu que tomo de conta. Oh Espírito Santo de Deus, oh Espírito de Deus, oh aleluia. Oh Espírito de Deus, alegrai-vos corações. Se alegra o coração de Deus, que você não faz aqui para o homem, mas sim para Deus. Eu agradeço pela oportunidade, por esse momento. Agradeço o Espírito Santo de Deus. É tão engraçado que às vezes Deus revela nossos corações, mas chega aqui às vezes nós até embaraça, mas o mais importante é falar do grande amor de Deus, porque não é nós que comanda nós mesmos, mas sim o Espírito Santo. Eu agradeço pela oportunidade, pastor.